Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez gravando vídeo aqui no canal e a partir deste vídeo eu começarei uma série de vídeos sobre o Padre Antônio Vieira. Neste primeiro vídeo eu pretendo falar um pouco da sua biografia e nos próximos vídeos eu pretendo ler e comentar pelo menos um dos seus sermões, né? Eu dividirei esses sermões em vários vídeos e fazendo algum comentário quando necessário, tá? Mas antes de dar continuidade, eu gostaria de pedir, se inscreva no canal, ative as notificações. Na descrição do vídeo eu vou deixar o link para os meus cursos de técnicas de leitura, filosofia e Dostoiévski. Só um instante. Então, bom, dando continuidade, eu acredito que a obra do padre Antônio Vieira ela é de suma importância o seu conhecimento por vários fatores. Bom, o professor Olavo de Carvalho, fazendo remissão ao outro autor, que agora não me lembro o nome, sempre dizia que um país era formado por três coisas. Primeiro, a religião, alta cultura e língua. Infelizmente, todos esses que acompanham as movimentações têm percebido a sanha geral para a destruição da linguagem, da língua portuguesa. Então, de pronto eu já poderia dizer que o conhecimento da obra do Padre Antônio Vieira poderia ajudar muito aquelas pessoas que têm interesse na língua portuguesa, independente do seu credo religioso ou não, tá? Dada a qualidade da escrita do Padre Antônio Vieira. Bom, é recomendável, né? E o professor Olavo de Carvalho também sempre falava isso nas primeiras aulas do COF, que para que nós pudéssemos escrever bem, o primeiro passo era começar imitando aqueles escritores que nós admiramos, né? Primeiro ter um contato profundo com a obra de grandes escritores e depois desse contato profundo gastar um tempo fazendo essa imitação, tá? Essa mímese. Em muitos aspectos da vida prática, né, e da vida intelectual, elas são feitas justamente por esse movimento mimético, ou seja, por esse movimento de imitação, né? Platão era aluno de Sócrates e aí pegou a sua filosofia, redigiu os textos e acrescentou aquelas posições pessoais suas, né? Aquilo que ele tinha descoberto. Aristóteles fez a mesma coisa, em parte concordando, em parte discordando do seu mestre Platão. Não devemos esquecer que boa parte da filosofia de Platão tem uma grande influência sofrida por Pitágoras. Enfim, o conhecimento, ele então ele é transmitido e existe aquele período de mímese até que nós consigamos então adquirirmos, digamos, a nossa própria voz, seja escrevendo, seja dentro da área da filosofia, enfim. Então, a obra do Padre Antônio Vieira, eu diria que ela é indispensável, independente se você é católico ou não. Basta você gostar de língua portuguesa, ou se você, além de gostar de língua portuguesa, você gosta também de retórica. Então, os sermões dele são verdadeiras aulas no que se refere à retórica, também à lógica, enfim, conforme eu demonstrarei futuramente no sermão que eu lerei acerca do Santíssimo Sacramento. Bom, mas esse primeiro vídeo, como eu disse, ele é um vídeo que eu vou buscar falar um pouco sobre a biografia do Padre Antônio Vieira. Então, a edição que eu estou utilizando é essa aqui, ó, tá? Mas a obra do Padre Antônio Vieira é de domínio público. Então, caso você queira ter acesso e não tem condições de comprar os livros, você consegue na internet. Outro ponto é, a obra do Padre Antônio Vieira, existe uma coleção, se eu não me falha a memória, de 32 volumes. É cara, enfim. Mas para quem tem interesse, esse mesmo livro aqui que eu estou mostrando para vocês, ele praticamente dobrou de preço nos últimos tempos. E essa editora fez um lançamento em 2 volumes.
né? Não são todos os sermões do padre. Enfim, mas quem tem interesse, quem tiver interesse, quem despertar esse interesse a partir desses vídeos, consegue facilmente achar os sermões aí, né, em audiolivros, enfim. Aqui, a minha intenção é justamente a divulgação desse grande intelectual, que era o Padre Antônio Vieira. Então, nesse primeiro vídeo, cumprindo o quesito dos aspectos biográficos, eu estarei expondo aqui. Então, em 1608, o Padre Antônio Vieira nasce em Lisboa, numa segunda-feira, 6 de fevereiro, primogênito dos 6 filhos de Cristóvão Vieira Ravasco e Maria de Azevedo. Em 1614, ele parte para a Bahia com a família, ou seja, com apenas 6 anos ele vem para o Brasil. 1623 entra para o noviciado da Companhia de Jesus. 1624, a esquadra holandesa de Jacob Wilkins conquista a cidade da Bahia. 1625, emite votos do primeiro biênio após o noviciado e também ocorre a expulsão dos holandeses. Em 1626, redige em latim a Carta Annua ao Geral dos Jesuítas em Roma, dando conta dos acontecimentos dos 2 últimos anos. Transfere-se para o Colégio dos Jesuítas de Olinda, onde é encarregado de ministrar aulas de retórica. Em 1629, volta à Bahia para a complementação de estudos de filosofia e teologia. 1634, recebe ordens sacerdotais. 1635, encarregado da cadeira de teologia do colégio. 1640, aclamação de Dom João IV e fim do período da monarquia dual. 1641, partida de Vieira para Lisboa em companhia de Dom Fernando de Mascarenhas, filho do vice-rei do Brasil, a fim de jurar obediência ao novo rei português, recebido também nesse período por Dom João IV em 30 de abril. 1642, prega o sermão, primeiro sermão em Portugal, Bons Anos, em 1º de janeiro. Quero fazer só um parêntese aqui. Para quem não sabe, os padres jesuítas eles passam por um longo período de formação, em média 7 anos, e tem um profundo estudo no que é chamado a Ratio Studiorum, que é o método de ensino dos jesuítas. Tá? Então, a formação intelectual do padre, né, é de extrema profundidade, principalmente nessa época, né, diferente do que ocorre hoje. Em 1643, redige a proposta a Dom João IV, em que analisa o miserável estado do reino e a necessidade que tinha de admitir os judeus mercadores. Em 1643 e 44, nomeado pregador régio. Segundo João Lúcio Azevedo, é também o ano em que faz profissão solene dos 4 votos com que os jesuítas completam a sua formação. Já o padre Serafim Leite dá-o como sendo em 1646, ou seja, existe uma pequena divergência aqui com relação apenas a essa data. 1646, início das missões diplomáticas. Vai primeiro a Paris para tratar de um possível casamento de Dom Teodósio, primogênito do rei português, e depois a Haia, tentar a paz com os holandeses. Retorna a Lisboa e redige a proposta a favor da gente de nação. 1647, redige o parecer sobre a compra de Pernambuco aos holandeses. Vai a Paris em nova missão diplomática. Encontra-se com o cardeal Mazarino e a regente Ana da Áustria. Vai à Haia e, com os recursos levantados junto aos judeus portugueses, compra a fragata de nome Fortuna, mantimentos e munição. 1648, retorno a Portugal, onde redige, abre aspas, o papel a favor da entrega de Pernambuco aos holandeses, conhecido como papel forte.
Redige a carta ao Marquês de Niza, em que dá conta de seu plano para combater o poder dos espanhóis nas conquistas. 1649, primeiras denúncias do Santo Ofício. Carta do Geral para expulsar Vieira da Companhia de Jesus. 1650, mais denúncias no Santo Ofício. Embarque para Roma em nova missão diplomática. Propor o casamento de Dom Teodósio com Dona Maria Teresa d'Áustria, filha do rei espanhol, e ao mesmo tempo incentivar os revoltosos napolitanos contra ele. Redige a carta de aconselhamento ao príncipe Dom Teodósio e retorna a Lisboa. 1652, partida para o Maranhão. 1653, nomeado superior das missões jesuíticas do Maranhão e Pará, entrada no rio Tocantins e morte de Dom Teodósio. 1654, escreve ao padre provincial do Brasil, informando-lhe sobre as condições desastrosas em que estavam sendo realizadas as entradas e os resgates dos indígenas. Partida para Lisboa em busca de medidas que assegurem o fim do cativeiro indígena e as prerrogativas dos jesuítas na condução dos negócios dos índios, no temporal e espiritual. É bom salientar que, especificamente, o padre Antônio Vieira, ele defendia muito as populações indígenas. Inclusive, foram os jesuítas os primeiros a codificar uma gramática, né, do Tupi-Guarani. Bom, em 1655, redige o Parecer sobre a Conversão e o Governo dos Índios e Gentios e volta ao Maranhão. 1656, nova denúncia no Santo Ofício. Morte de Dom João IV e início do período da regência de Dona Luísa de Gusmão. Fim do seu período como superior. Em 1658, nomeado visitador. 1659, entrada pelo rio Tapajós, entrada pela ilha de Joanes, Marajó, envio do escrito profético às esperanças de Portugal, à rainha Dona Luísa, por meio do seu confessor, o bispo André Fernandes. Em 1660, André Fernandes intimado a entregar o escrito no Santo Ofício, primeiro parecer sobre o processo inquisitorial de Vieira, favorável à sua prisão. Entrada à Serra de Ibiapaba. 1661, revolta dos moradores do Maranhão e Pará contra os jesuítas. Vieira embarcado à força para Lisboa. João Paulo Oliva é nomeado geral dos jesuítas. 1662, Vieira redige a resposta aos 25 capítulos de acusação contra ele e os jesuítas do Maranhão e Grão-Pará. Dona Luísa é afastada em favor de Dom Afonso VI, cujo ministro é o conde Castelo Melhor. Vieira é desterrado para o Porto. 1663, desterro para Coimbra por solicitação do Santo Ofício, retido na casa da Companhia de Jesus naquela cidade, proibido de retornar ao Brasil, primeiros interrogatórios no Tribunal do Santo Ofício de Coimbra. 1665, confisco dos rascunhos de sua defesa dos pontos censurados pelo tribunal. Redige a petição ao Conselho Geral do Tribunal de Lisboa, denunciando a injustiça do trato a que vem sendo submetido pelo Santo Ofício, Coimbrão. Despacho da Inquisição, mandando encarcerar Vieira, o que é feito em 1º de outubro, mais denúncias contra ele. Em 1666, entrega as duas representações da defesa perante o Tribunal do Santo Ofício, novas denúncias e reinício dos interrogatórios, casamento de Dom Afonso VI e Dona Maria Francisca Isabel de Saboia. 1667, no dia 23 de dezembro, proferida no Santo Ofício de Coimbra, por 2h15, a sentença condenatória de Vieira. Golpe de Estado afasta Afonso. Dom Afonso VI entrega a regência do reino a Dom Pedro, seu irmão mais moço. Vieira é transferido para o mosteiro de Pedroso, no Porto. 1668, transferido para o noviciado da Companhia de Jesus em Lisboa. Firma-se tratado de paz com a Espanha. Casamento de Dom Pedro com a antiga cunhada que teve seu casamento anulado. Vieira perdoado, exceto no tocante à proibição de versar as matérias recriminadas. 1669, partida para Roma em busca da revisão de sua sentença. 1672, prega possivelmente o seu primeiro sermão em italiano, São Francisco. Recebe proposta de João Paulo Oliva para sucedê-lo como
pregador do Papa e para ser assistente em Portugal, em Roma. 1673, possível primeiro sermão para a rainha Cristina da Suécia, quinta terça da quaresma, nomeado pregador de Cristina. 1674, breve pontifício suspendendo o Tribunal do Santo Ofício português. Vieira é chamado por Dom Pedro. 1675, breve pontifício absolvendo Vieira das penas passadas e isentando para sempre da jurisdição inquisitorial portuguesa, partida para Lisboa com passagem de alguns dias por Florença. 1678, escreve o Memorial ao Príncipe Regente Dom Pedro II. 1679, sai à luz o primeiro tomo dos Sermões. 1680 e 81, participa da Junta de Conselheiros do Estado e Ultramarinos para estabelecimento de plano de administração temporal e espiritual do Maranhão. 1681, partida para a Bahia, fim da suspensão dos autos de fé em Portugal, queimado em efígie por estudantes e populares de Coimbra nas festas de rua pela restauração da Inquisição. 1682, carta ao Marquês de Gouveia comentando a sua queima em estátua nas comemorações de Coimbra. 1683, assassinato do alcaide da cidade por mascarados. Vieira e seu irmão, Bernardo Ravasco, são acusados pelo governador de encomendarem o crime devido a disputas políticas. Na Universidade do México, primeira tese dedicada à obra de Vieira. 1688, Vieira é nomeado visitador do Brasil e do Maranhão. 1689, morte da rainha Cristina, carta ao conde de Ericeira, autor de Portugal Restaurado, dando-lhe a sua versão das embaixadas de que fora incumbido por Dom João IV. 1691, fim do triênio como visitador. 1694, queda da escada, manifesta o seu voto sobre as dúvidas dos moradores de São Paulo, contrário ao sistema de repartimentos de índios pretendidos pelos bandeirantes, admitido já pela maioria da Companhia de Jesus na Bahia. Privado de voz passiva e ativa, envia circular de despedida aos seus amigos datada de 31 de julho. 1697, envia o 12º tomo dos Sermões, possivelmente a 10 de julho, dita sua última carta. Morre em 18 de julho, com 89 anos e 5 meses, sem chegar a ver a Carta do Geral, que suspendia a privação de voz passiva e ativa que sofrera Ezequias em Lisboa, na igreja de São Roque, por iniciativa do conde de Ericeira. Bom, então essa aqui é a parte biográfica do padre Antônio Vieira, né? Nos próximos vídeos eu vou estar lendo e comentando um sermão seu. Espero que vocês tenham gostado. Quem tiver interesse, se aprofunde. Busque o estudo da obra do padre Antônio Vieira. Um abraço e até a próxima.